ouro é um dos recursos mais valiosos da Terra, com 1 quilo valendo regularmente mais de 55 mil dólares. Em 2020, estima-se que o Mali tenha produzido 71,2 toneladas de ouro, mas o Mali recebeu apenas 850 milhões de dólares com o ouro em 2020, enquanto essa quantidade vale bilhões, sem contar que o país deve ter produzido a mais do que as toneladas registradas. O problema não é isolado. Vários outros países africanos ricos em ouro, como Mauritânia, Senegal, Guiné, Costa do Marfim, Gana, Burkina Faso e Níger, também não recebem a renda que deveriam, considerando o preço do ouro. A causa disso é a ganância em níveis individual, corporativo e nacional, e um sistema corrupto que se mantém. Embora o Mali tenha muito ouro, o país não possui infraestrutura para minerá-lo e exportá-lo. Assim, o governo permite que empresas multinacionais minerem ouro em troca de impostos pagos ao Mali. Esses impostos deveriam, teoricamente, financiar o desenvolvimento, como construir infraestrutura para a mineração, melhorar a economia e fornecer serviços públicos como saúde e educação. Claro que só o dinheiro dos impostos não basta. Um governo também precisa se importar com o bem-estar da população, e a corrupção pode impedir o progresso. Mas sem recursos adequados, mesmo o governo mais bem-intencionado não consegue melhorar a vida dos cidadãos. Empresas estrangeiras exploram a necessidade do Mali por receita tributária para assinar contratos muito desfavoráveis, mas legais. Por exemplo, um deles isentava impostos corporativos nos primeiros 5 anos, fazendo o Mali perder milhões em receita. Além disso, as licenças de mineração às vezes permitem que essas empresas tirem amostras de ouro do país sem registrá-las ou pagar impostos. Elas deveriam ser pequenas quantidades para teste. Mas, como a licença não limita o tamanho, as empresas conseguem exportar grandes quantidades de ouro sem pagar impostos. As empresas multinacionais também evitam pagar impostos legais. Elas transferem lucros por um labirinto de paraísos fiscais difícil de rastrear ou exageram despesas para dever pouco em impostos. Por exemplo, uma empresa no Mali usa uma subsidiária na Irlanda para administrar suas operações e outra na Holanda para licenciar sua marca. A empresa no Mali paga taxas de administração à subsidiária irlandesa e taxas de licença de propriedade intelectual à empresa holandesa, tudo por valores enormes. Esses custos são deduzidos dos lucros, reduzindo ao mínimo o valor sujeito a impostos. Corporações também compram ouro no mercado negro. Garimpeiros locais, em pequena escala, muitas vezes trabalham sem licença, por isso o governo não sabe quanto extraem. As corporações compram deles, evitando os custos da mineração e pagando valores bem abaixo do mercado. Depois, dizem ao governo que tiveram grandes despesas com a mineração de ouro que, na verdade, não mineraram. Não há como a autoridade fiscal do Mali verificar essas informações, fazendo o país perder ainda mais receita. Da mesma forma, as corporações pagam funcionários corruptos para contrabandear ouro, principalmente para os Emirados Árabes Unidos, em vez de usar canais legais. Em 2016, o Mali declarou cerca de 200 milhões de dólares em ouro exportado, mas os Emirados Árabes Unidos registraram pouco mais de 1,5 bilhão de dólares em ouro importado do Mali naquele mesmo ano. O ouro, então, é vendido a mercados europeus, americanos e asiáticos a partir dos Emirados Árabes Unidos, sem questionamento sobre sua origem. Padrões semelhantes em outros países africanos ricos em ouro mostram que o contrabando ocorre em grande escala, sem pagar impostos. Tudo isso cria um ciclo vicioso, mantendo a dependência das corporações que causaram a situação. Mais da metade da população do Mali vive abaixo da linha internacional de pobreza, enquanto a riqueza do país vai para os bolsos de empresas estrangeiras e funcionários corruptos. Pronto para continuar aprendendo? Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.